Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no texto da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E nós estaremos lendo a palavra de Deus nesse momento. Vou estar lendo na versão da Bíblia King James, no capítulo 1, tá? Capítulo 1. E enquanto os irmãos estão encontrando aí na sua Bíblia, nós estaremos também cumprimentando aqueles que nos visitam, né, que nos dão o prazer de estarem conosco nesta noite, que não são ainda membros da nossa igreja. E eu quero, então, gostaria que você pudesse levantar uma de suas mãos assim para a gente ver os nossos visitantes. Ali temos um jovem, Deus abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. O casal que tem estado conosco, né, que está aí a trabalho na cidade. Também aqui na frente o outro jovem, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, aos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos nesta casa. Nós vamos dizer que eles são bem-vindos, então? Sejam bem-vindos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. São bem-vindos nesta casa. Esta é a casa de oração, lugar que o Senhor escolheu para que você e eu, nesta noite, estivéssemos o adorando. Então, você que encontrou o texto de 1 Tessalonicenses, também estaremos projetando ali por conta de estarmos lendo na versão da Bíblia King James. Vamos ler os primeiros 10 versículos apenas deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordando-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos entre vós, ou em vosso benefício, quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentamos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, meu irmão, minha irmã, ao nosso coração. Nesta noite, meus queridos irmãos, nós sabemos que nesse tempo que estamos vivendo, já aí passamos de 2 anos de lutas com relação à pandemia, outras lutas certamente pessoais, familiares, é o desemprego que bate a porta, são tantas coisas que por vezes tentam fazer sufocar a fé que um dia Deus colocou no nosso coração. Sabemos que a fé é um dom de Deus, sabemos que como dom de Deus, Deus coloca a fé no coração daquele que Ele deseja que creia nele, porque fé é justamente para isso, para crer em Jesus para a salvação. E muitas vezes nós nos utilizamos da palavra fé para outras coisas, não é? Há pessoas, por exemplo, que não são cristãs, que utilizam a palavra fé com relação a jogos, por exemplo,
por exemplo, dizem, vou fazer uma fezinha, não é verdade? Então a palavra fé, nesse tempo já, ela está bem banalizada. As pessoas usam a palavra fé com vários significados, com vários sentidos, querendo mostrar várias coisas diferentes. Por exemplo, você pode dizer, eu tenho fé que você vai vencer na vida, eu tenho fé que você vai passar naquela prova do vestibular, mas tudo isso não tem a ver com fé. Na verdade, a fé bíblica é a fé salvadora, é aquela fé produzida pelo Espírito Santo no coração do homem para nos fazermos crer em Jesus como Senhor e Salvador. Isto é fé. Mas quando nós falamos de outro tipo de fé, então não é a fé bíblica, não é a fé salvadora. E o que nos chama atenção no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ao escrever essas epístolas aos Tessalonicenses, observe que Paulo, ele primeiramente começa dizendo, olha, eu sou um servo, eu Silvano, o Timóteo, estamos escrevendo para vocês, para estas igrejas, não que vocês precisem de alguma coisa, porque vocês estão sendo crentes da maior firmeza, mas para que vocês possam ver o quanto Deus tem feito na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo tinha o cuidado de que as igrejas que ele passava pudessem ter um bom ensinamento. E naquela época, haviam muitos ensinamentos errados, muitas ideologias, muitas teologias erradas, muitas filosofias vãs estavam surgindo no meio da igreja daquela época, e não diferente dos dias de hoje. Quando também hoje nós temos tantas religiões no mundo, não é? Tantas seitas, tantas religiões, tantas ideologias e filosofias, que nós precisamos filtrar aquilo que nós ouvimos, para que então não sejamos também enganados. Pois bem, nesse texto, o apóstolo Paulo começa a sua primeira epístola fazendo justamente uma oração de ação de graças. Ele faz esta oração de ação de graças por aqueles crentes que estavam lá na Macedônia, na região da Macedônia. A igreja de Tessalônica ficava na região da Macedônia. E ele faz então esta oração de gratidão. Ele diz para aquele povo, olha, eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de vocês. E eu gostaria de nesta noite, irmãos e irmãs, também compartilhar desta gratidão, desta ação de graças e pensarmos juntamente com os irmãos, se também nós temos exercido aquilo que a igreja de Tessalônica outrora exercia. Alguns pontos são importantes nós reforçarmos aqui para nós, para que nós possamos fazer uma análise introspectiva, se de fato nós também temos tido estas atitudes que os crentes de Tessalônica tinham. Observe, meus irmãos, que Paulo começa no versículo 2, dizendo, olha, eu dou sempre graças a Deus por vós, eu oro por vocês o tempo todo, e sem cessar eu me lembro. E aí ele começa a citar algumas coisas que eu quero pontuar com os irmãos. A primeira coisa, ele diz que eu me lembro constantemente na presença de Deus do vosso trabalho que resulta de uma fé operosa. Na versão que nós corriqueiramente usamos, né, na ARA, na revista e atualizada, vai dizer que Paulo se recordava diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Pois bem, a fé não pode ser algo inerte, não pode ser algo morto. A fé que Deus um dia colocou no nosso coração, ela precisa produzir alguma coisa. Ela precisa fazer alguma coisa. A fé que Deus coloca no nosso coração e colocou, ela precisa nos impulsionar a servir, a estarmos diante do Pai, a estarmos pregando o Evangelho, a estarmos colocando o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esta fé precisa realizar alguma coisa. E o que Paulo fala da igreja de Tessalônica é, eu me recordo sempre de que vocês têm uma fé realmente operosa. Mas olha na versão da Bíblia King James, do vosso trabalho que resulta da fé operosa. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é
morta. Então é importante nós sabermos que de nada adianta nós dizermos que temos fé, de nada adianta nós batermos no peito e falarmos que somos servos ou servas de Deus, se esta fé não me impulsionar ao trabalho na obra do Senhor. Será, meu irmão e minha irmã, que nós temos esta fé operosa? Será que nós temos esta fé que produz trabalho? Certa vez disseram assim: olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. De fato, não é com as obras que nós praticamos para o Senhor, nós então demonstramos que nós temos uma fé salvadora. Uma fé que age na vida daquele que a recebe, impulsionando-o a fazer, a tomar atitude, a fazer alguma coisa na obra do Senhor. Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: será que eu tenho feito algo para o Senhor? Será que de fato a fé que Deus colocou no meu coração é de fato uma fé operosa? Pois bem, meus irmãos e irmãs, Paulo continua dizendo que também se recordava do amor fraternal abnegado. Aquele amor de doação, aquele amor altruísta, aquele amor que se entrega por alguma coisa ou por alguém. Nós conhecemos o amor de Cristo. Conhecemos o amor de Deus, que deu o seu único Filho para morrer por nós, um amor abnegado. Conhecemos o amor de Jesus Cristo por nós, o Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário por nós. Mas será que nós temos tido também este amor abnegado na nossa vida? Será que nós temos tido esse amor que tem feito coisas na obra do Senhor? Será que de fato, será que de fato eu tenho visto esse amor na minha vida? Dia a dia, o Senhor leva o nosso fardo. Mas o que eu tenho feito? Sabe, quando Paulo fala da igreja de Tessalônica, ele diz: olha, vocês realmente têm tido um amor entre vocês abnegado, um amor que se dá um pelo outro. Lembra da igreja primitiva? A Bíblia diz lá em Atos 2 que não havia necessitado no meio da igreja. Por quê? Porque tudo era comum. Aqueles crentes, eles viviam uma alegria tão grande no Espírito Santo, que eles repartiam tudo entre si, de modo que um ajudava o outro nas suas necessidades. Pois bem, meu irmão, minha irmã, a igreja de Tessalônica tinha esse amor abnegado. A igreja de Tessalônica tinha esse amor altruísta, esse amor de doação um pelo outro. E aí a pergunta também que nós precisamos fazer: será que eu e você temos tido também um amor como este? Será que o amor fraternal que temos tido é de fato um amor não fingido? É um amor de coração, de verdade, que coloca sentimento, que coloca a vida em favor do nosso próximo? É bem verdade, meus irmãos e irmãs, que nos dias de hoje, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E infelizmente, o amor tem de fato se esfriado. Há uma canção do Álvaro Tito que diz: já não se ama como Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros, novo mandamento dou. É assim que Jesus nos ensinou a amar realmente com esse amor abnegado, esse amor que pode realmente se doar, esse amor que pode fazer diferença na relação interpessoal da igreja. Meus irmãos e irmãs, a igreja de Tessalônica vivia desta forma. E Paulo disse: olha, eu me recordo disso, todas as vezes que eu oro por vocês, eu me lembro dessas coisas. E aí, irmãos, eu fico pensando, será que se fosse hoje, o apóstolo Paulo ia escrever uma carta dessa para nós, para a Igreja Presbiteriana Central, aqui de Campos? Será que realmente Paulo ia escrever uma carta desse jeito e dizer assim: olha, eu me lembro, todas as vezes que eu oro por vocês, eu me lembro que vocês têm realmente um amor abnegado? Acho que é isso que nós precisamos pensar. Como está o meu amor fraternal? O grau de amor que eu tenho pelo meu irmão, pela minha irmã? Meus irmãos, o Senhor quer de nós que nós realmente amemos uns aos outros, de maneira abnegada. Mas depois ele vai dizer o seguinte, que ele também se recordava constantemente de que eles tinham perseverança, olha só, e esperança no Senhor. A esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza de esperança. Qual é a nossa esperança?
A nossa esperança é que um dia Cristo virá nos buscar, não é isso? A nossa esperança é que nós vamos morar um dia com o Senhor. Você tem essa esperança ainda? Amém? Ou perdeu a esperança? Ah, irmãos e irmãs, a igreja de Tessalônica tinha essa esperança. E nos chama a atenção que aquela igreja de Tessalônica, eles ficaram esperando de forma literal Jesus voltar naquele tempo. Isso nos chama a atenção porque no capítulo de número 4 e 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre essas coisas, sobre a vinda do Senhor Jesus. E aí ele sabia que aqueles crentes de Tessalônica estavam assim meio que acomodados de alguma forma. Porque Jesus vai voltar mesmo, vai buscar a igreja, então não vamos precisar trabalhar tanto, fazer tanto esforço. E aí Paulo começa a orientá-los de quê? De que na verdade ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai, e que eles precisavam continuar perseverando na esperança, isto é, tendo firmeza na esperança. Na Bíblia King James diz, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos continuar esperando no Senhor. Aquilo que vê, você não espera. Nós esperamos aquilo que nós não vemos, diz a palavra. Então nós precisamos sim continuar tendo esperança de que quem fez a promessa é fiel, amém? Quem fez a promessa é fiel, prometeu que iria, está lá em João 14, iria preparar um lugar para nós, não é isso? E que um dia viria para nos buscar, para nos levar para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse, nós também estaríamos com Ele. E há lugar para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Há lugar para todos aqueles que um dia o Senhor elegeu e escolheu antes da fundação do mundo. Há lugar, porque o Senhor Jesus foi e preparou esse lugar para nós. Mas nós precisamos continuar com essa firmeza na nossa esperança. Isto é, não descaia desta firmeza, não desanime. Continue perseverando, porque o Senhor um dia virá para buscar aqueles que Ele desejou salvar. Observe que no verso 4, ele diz assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele. Eleitos, fomos eleitos pelo Senhor. O apóstolo Paulo é certamente o escritor bíblico que mais fala sobre eleição. Fomos eleitos, segundo o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E nós precisamos sim reconhecer que nós fomos eleitos pelo Senhor. E por conta desta eleição, nós somos servos do Senhor. Servos do Senhor, porque o Senhor colocou fé no nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, 3 coisas importantes que eu quero deixar no seu coração nesta noite. Você precisa e eu preciso ter uma fé operosa, uma fé que produz, uma fé que trabalha, uma fé que faz alguma coisa, e não apenas uma fé morta. Nós precisamos entender que esse amor que temos que ter uns pelos outros precisa ser um amor abnegado, e nós precisamos manter firme a esperança no Senhor Jesus de que um dia Ele irá nos buscar. Isso precisa estar no nosso coração. Tem uma canção antiga que eu gosto muito que diz assim: Cristo manda alerta estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Sabe, é preciso estar atento, porque o Senhor virá no momento em que nós não esperamos. Mas nós que temos Jesus no coração, estamos sempre com a esperança de que o Senhor fará aquilo que Ele prometeu. Porquanto, diz o verso 8, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida. A última pergunta que eu quero deixar para os irmãos: será que a sua fé é conhecida? Será que as pessoas que conhecem você podem dizer assim: olha, realmente aquele irmão, o irmão fulano, olha, homem de fé, hein? Olha aquela minha irmã, mulher de Deus, mulher de fé.
Ah, essa igreja deve ser boa, porque aquele irmão tem muita fé no Senhor. A gente percebe isso nas atitudes dele ou dela. Será que é assim que nós somos conhecidos? Nos lugares que nós frequentamos? Porque, irmãos, se tivermos uma fé operosa, se nós tivermos um amor abnegado, e se nós tivermos sempre mantida a certeza e a convicção da esperança da glória de Deus, então nós seremos conhecidos como aqueles que de fato exercem a vontade de Deus. Será que eu e você temos feito a vontade do Senhor? Você se lembra que a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. Mas como você vai exercer a vontade do Senhor se você não conhecer esta vontade? E para conhecer, só existe uma forma, é conhecendo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, certamente, ela vai tratando de nos moldar de acordo com o que Deus quer que nós sejamos. Às vezes, quando nós falamos esse texto, conhecereis a verdade vos libertará. Há pessoas que falam assim, mas eu não preciso ser liberto não, eu já sou crente, eu não tenho nada para ser liberto. O texto não está falando de pessoas endemoniadas, não. O texto está falando que a cada dia que você vai conhecendo a palavra, você vai sendo lapidado, moldado, você vai tendo as características de Deus na sua vida. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado tirou isso de nós. O pecado manchou a criação. E agora, através da palavra, do conhecimento dela, nós vamos de novo sendo moldados e de novo sendo santificados, ao ponto de podermos um dia agradar a Deus com a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, seja como a igreja de Tessalônica, que eu e você, que a Igreja Presbiteriana Central, irmãos que nos visitam, sejamos como a Igreja de Tessalônica, tenhamos realmente a fé que Deus colocou no nosso coração e que possamos fazer esta fé realmente produzir alguma coisa para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus.